Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler o que está escrito aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. Quando nós olhamos esse trecho, e o apóstolo Paulo aqui nos deixa claro que a verdade básica para o cristão é a sua identificação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Porque antes nós estávamos identificados com Adão no pecado, na condenação, na morte. Mas agora nós estamos identificados com Cristo na santificação, na justificação. Assim, tudo que aconteceu com Cristo acontece com você. É a nossa identificação. Assim como Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está nas regiões celestiais, assentado à destra de Deus, você também. A Bíblia diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Bem, quando pensamos nessa questão de morte e ressurreição, pensamos, afinal de contas, para quê? Nós temos um momento, às vezes, olhando assim a situação, dá a impressão que algumas pessoas morreram na sexta-feira santa, mas não ressuscitaram no domingo, ficaram no sábado. Porque não expressam a vida da ressurreição. Nós temos um exemplo claro
disso no capítulo 11 de João, na morte e ressurreição de Lázaro. Você pensa que Lázaro morreu. E quando Jesus chegou lá, Lázaro estava mortíssimo. Por que eu digo mortíssimo? Porque a própria irmã dele falou. Tinha uma cultura naquela época. Ao terceiro dia do morto, as mulheres iam ao túmulo e alguém tirava a pedra e as mulheres colocavam ervas aromáticas no cadáver. Era a última homenagem de honra que se fazia a um morto. Esse era um trabalho das mulheres. Porque os fariseus acreditavam que até o terceiro dia o espírito do morto estava ali perto. Então, a qualquer momento ele podia voltar. Mas depois do terceiro dia, até o espírito se mandava. Não aguentava o mau cheiro. Assim, Jesus Cristo deixou para chegar lá ao quarto dia. Ora, logicamente, Maria, Marta e as amigas, ao terceiro dia, foram ao túmulo de Lázaro para fazer a honra, colocar ervas aromáticas. Isso nós sabemos, porque quando Jesus Cristo mandou tirar a pedra, Marta disse: não, senhor, cheira mal, é de 4 dias. Quer dizer, ela tinha estado ali e ela era testemunha do estado adiantado de decomposição do corpo do irmão. Então, Jesus chega no quarto dia, ele manda rolar a pedra e chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Isso é tremendo. A gente vê aqui o poder da palavra, porque Jesus Cristo não disse: Lázaro, ressuscita. Porque se Jesus diz Lázaro ressuscita, ele podia ressuscitar e ficar dentro do túmulo ressuscitado. Mas Jesus disse: sai. Aí o versículo seguinte, lá em João 11, diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo o corpo atado e o rosto coberto com lenço. Como é que ele saiu? Você pode imaginar como é que Lázaro saiu dali, todo o corpo fechado com ataduras e o rosto coberto? Como é que ele andou? Estava atado. Será que ele foi aos pulinhos? Mas ele saiu, porque a ordem da palavra é: sai. Ele saiu. Chegou lá fora, todo atado, uma múmiazinha, o rosto coberto. Jesus deixou todo mundo ver. Depois disse: desatai-o e deixai-o ir. Todo mundo viu que Lázaro tinha morrido e que Lázaro foi sepultado, e todo mundo viu Lázaro ressuscitado. No capítulo seguinte, capítulo 12, você vai ver Lázaro assentado à mesa com Jesus na casa de Simão. Então, nós aprendemos assim que nós morremos, fomos sepultados com Cristo no batismo, ressuscitamos para nos assentarmos com Ele, para termos intimidade com Ele, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade. Muitas vezes nós esquecemos de que Deus está buscando essa intimidade, de que Deus nos criou para Ele. Se você observar, aconteceu um pecado nos céus, houve uma revolta de anjos,
O arcanjo Lúcifer liderou uma revolução contra Deus. O arcanjo Lúcifer caiu e se tornou Satanás. Os anjos que estavam com ele se tornaram demônios, mas Deus nunca moveu um dedo para redimir os anjos ou para redimir Satanás. Mas lá no Éden, na hora que o homem caiu, na hora, Deus diz: eu colocarei inimizade. Deus tomou para si a ofensa. Deus tomou para si a ação. Ele diz: eu vou fazer. Essa promessa é uma promessa absoluta. Ele fala com a mulher e com a serpente. O diabo estava travestido de serpente, porque ele é o primeiro travesti da história. E Deus diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Olhe, Deus está dizendo que nascerá um homem. Ele será nascido de mulher, lógico, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos depois Paulo dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais tarde nós vamos ver que Deus, a partir daquele momento, vem levando à frente um plano. O plano para trazer de volta o homem para ele. Todo o trabalho é Deus visando resgatar o homem para ele. Todo o trabalho bíblico. E quando nós vemos em Gálatas 4, no versículo 4, Paulo dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou seu Filho. Chegou o momento, chegou o grande momento de Deus na sua história com o homem, em que Deus vai mostrar, desculpe a expressão, mas é escancarar o seu amor, gritar para que o universo todo conheça o seu amor pelo homem. Deus vai fazer a sua maior declaração de amor. E a sua maior declaração de amor é por você e por mim, meu irmão. É por nós. Ele vai levar o seu Filho para resgatar você para Ele, nós para Ele. Então, Deus vai fazer o trabalho da cruz. Mas se você olhar, a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha estar com Adão e Eva no Éden. O jardim do Éden era a casa, era o lar de Adão e Eva que Deus fez para eles. E Deus vinha ali. Que momento de intimidade, que tempo, não havia liturgia, era só intimidade, era só uma participação. Eu fico imaginando Adão e Eva se abastecendo em Deus, e quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia, Eva recebeu um visitante.
E esse visitante era Satanás, vestido de uma serpente. E nós sabemos tudo o que aconteceu. Você há de observar que quando o homem e a mulher pecaram, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, e eles se viram nus, eles se viram despidos, desprotegidos, vulneráveis, e eles se assustaram, eles não gostaram. Até hoje eu me pergunto, por que Adão não gritou por Deus? Por que Adão não deu um grito de misericórdia? E Eva, por que não clamaram por Deus? Eles conheciam. Pelo contrário, correram para se assimilar. Correram para ser fantasiados de árvore, porque o que tinha ali era muita árvore. Eles quiseram ser iguais à árvore. Eles se camuflaram para ser iguais. Até a hora que Deus chega no jardim e vai fazer a primeira pergunta da Bíblia. E a primeira pergunta da Bíblia é: Adão, onde estás? Onde? Isso é uma pergunta ideológica. Adão não tinha noção de onde ele estava. Ele não sabia que o lugar onde ele estava agora era tão distante. Era tão distante que o caminho de volta teria que ser através do corpo do Filho de Deus. E ele não respondeu. Se você observar as perguntas que Deus faz, o homem não responde direto. Ele simplesmente diz: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. O que foi que aconteceu? Ontem, a presença de Deus causava deleito, causava alegria. Agora ele diz: a tua presença me causa medo. Eu me escondo de ti. E Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Eu te criei nu, Adão. Tu e tua mulher, vocês sempre estiveram assim diante de mim. Por que de uma hora para outra isso te incomoda? Quem te fez saber que estavas nu? Da onde veio essa informação? Como tu chegaste a esta conclusão? Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. E Deus se volta para Eva, toda camuflada de folha, e diz para ela: o que é isto que tu fizeste? E a mulher, muito mulher, me perdoem os homens, virou para Deus e diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Porque eu, se fosse Eva, na hora que Adão acusou, eu tinha dito: comeu porque quis, eu não obriguei. Mas ela não era assim, que nem eu. Você vai ver, em todo esse percurso, Deus começa a tomar a dianteira. Você acha que Deus não sabia tudo o que eles tiveram feito? Adão não clamou por Deus. Deus veio atrás. Deus veio buscar. Deus era a parte ofendida, era a parte rejeitada. Mas ele veio atrás, sabe por quê? Porque quem ama, busca.
Quem ama, quer de volta. Quem ama, vai buscar. Ele veio. Ele veio. As consequências do pecado são do homem. Mas o perdão é de Deus. Nós sabemos de tudo o que Deus fez. Mas ficou no ar a atitude que Adão não tomou. Deus vai criar na terra um homem que vai da terra gritar para Deus sobre o abandono. O grito que Adão tinha que ter dado no Éden ficou faltando. Nós vamos ver que depois de tudo andando bem para frente, chega a hora de Jesus enfrentar a cruz. Chegou a hora. E nós vemos que depois que Jesus Cristo tem o jantar da Páscoa, ele desce cantando o grande Halel, ele e seus discípulos, ele atravessa o vale do Quidron e vai para um jardinzinho que fica do lado esquerdo. E ali ele vai ter a grande agonia. Nós chamamos o Jardim das Oliveiras. Desculpa, o Jardim do Getsemane. E ali a Bíblia nos explica da agonia que ele entrou. E nessa agonia e nesse sofrimento, tantas coisas aconteceram ali, mas eu quero chamar a atenção que a Bíblia diz que 3 vezes Jesus fez a mesma oração, parecia mais uma reza, e Jesus dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas se a tua que está nos céus. Mas se for possível, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? 3 vezes. Alguns dizem que o cálice que Jesus não queria beber era o cálice do sofrimento da cruz, mas não era. Porque a cruz era o escopo de Jesus, era o objetivo de Jesus, era a missão de Jesus. Ele veio para ir para a cruz e ele queria, ele estava decidido. Nós vemos que quando o diabo tentou dissuadi-lo através de Pedro, ele se voltou para Pedro e disse: arreda Satanás. Nós vemos que quando Jesus ia subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele sabia e ele foi. Então a cruz não era o cálice que Jesus não queria beber. Outros dizem que o cálice que Jesus não queria beber era o cálice da humilhação moral da cruz, porque nós sabemos que todo crucificado e todo apedrejado, eles iam completamente despidos. Completamente despidos. Humilhante. Humilhante. Nós sabemos que Jesus teve o jantar da Páscoa e ele comeu o cordeiro, ele bebeu das 4 taças de vinho, ele comeu os pão ázimo, ele comeu as ervas amargas, porque a Páscoa é um jantar. Ele desceu dali, foi para o Jardim das Oliveiras e ali ele foi preso. Aos empurrões, aos chutes, pontapés, ele vai para Pilatos. De Pilatos ele é levado para a casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. De lá ele é levado para a casa de Caifás. De Caifás ele volta para Pilatos.
E depois ele vai para Herodes, tudo isso caindo, sendo empurrado naquelas ruas de Jerusalém, há 2000 anos atrás, ruas estreitas, não tinha asfalto, eram pedras. Você pode imaginar que nesse caminho todo, nessa noite toda, alguém chegou para ele e disse: Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Era normal para ele? Ele era homem. Ninguém. Ele tinha que exercer tudo em público para que ficasse provado que ele não era o Filho de Deus. Para que ele fosse humilhado até o ponto máximo da humilhação. A situação de Jesus no caminho para a cruz era tão terrível que os 2 outros homens, eles carregaram a cruz direitinho, mas os judeus tiveram medo que Jesus não chegasse vivo ao Calvário para ser crucificado, porque a situação dele era terrível. Por isso chamaram o Cirineu para ajudá-lo. Esta humilhação não era o cálice que ele não queria beber. Então, qual era o cálice que Jesus pedia ao Pai que ele não queria beber? Nós sabemos que todo o tempo que Jesus estava na cruz, ele estava diante do Pai, ele estava olhando para o Pai. A primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última palavra foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus esteve o tempo todo de frente para o Pai, olhando para o Pai. Ele falou 7 vezes quando estava na cruz. Mas chegou a hora dele beber o cálice. Que cálice era esse? Que ele não queria beber. A Bíblia nos diz em 1 de João 1,5: Deus é luz e nele não há treva alguma. Nós sabemos que pecado é treva. Lá no início, Deus ordenou separação entre luz e trevas. Haja separação entre luz e trevas, portanto, nunca vai haver mistura. Que comunhão, Paulo diz, pode haver entre luz e trevas? Nenhuma. Agora, Deus é luz. Jesus está ali e ele vai tomar todo o pecado. O cálice da separação, a morte, o nosso pecado todo, a nossa maldição toda, lá na cruz, Jesus voluntariamente se transforma numa pústula de pecado. Pense o maior pecador que o universo já viu. Voluntariamente ele bebe. E quando ele bebe, significa que ele assume o pecado. Ele está morto espiritualmente. Naquela hora, ele está separado do Pai, porque ele é treva e Deus é luz. E naquela hora, a agonia. Pela primeira vez no universo, a Trindade é só o Pai e o Espírito. O Filho tomou a minha maldição. Era esse o cálice que ele não queria tomar. Era o cálice da separação. Mas ele veio para da terra gritar o grito que Adão não deu. Quando ele não vê o Pai, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus
Deus meu, por que me abandonaste? Este grito, meu irmão, você nunca pôde dar. Eu nunca pude dar. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Quando cada um de nós nasceu, cada um já é pecador, separado de Deus. Por isso eu nunca pude sentir a separação de Deus, porque eu nunca estive antes ligado a Deus. Mas Jesus e Adão sabiam o que é estar conectado com Deus. Adão não gritou, Jesus veio gritar. O seu grito, o meu grito. Ele gritou da terra para os céus. Por quê? E uma vez que ele gritou isso, a terra respondeu. Houve terremoto, o sol se fechou. E ele disse: agora, tudo está consumado, o preço está pago, cumpri minha missão, eu fiz, está cumprido, agora a redenção está pronta. Eu dei o grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. Então, quando nós vemos tudo isso acontecer, para que Deus tenha você de volta, e eu, o que é isso? Será que essa não é a maior expressão de amor? No Antigo Testamento, o amor era falado, era mandamento. Mas no Novo Testamento, o amor é visto. Nós vamos ver todo o movimento de Deus conosco, o movimento de amor. É impossível pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, sem ressaltar o amor. Você pega, por exemplo, aquele momento de ternura de Deus, no último momento, em Deuteronômio, quando Deus chama Moisés, ele estava nas campinas de Moabe, em Pisga, e Deus chama Moisés ao Monte Nebo. Quando chega lá em cima, Deus mostra para ele toda a terra prometida. A terra prometida de Deus a Israel é todo o Iraque, todo o Líbano, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. Olhe bem. E Deus diz para ele: olha, Moisés, eu estou te mostrando toda a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão e a sua descendência. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Eu, quando vou ao Monte Nebo, eu fico ali naquele platô olhando, eu não consigo olhar e ver Amã, que é a capital da Jordânia. Mas Deus botou um zoom nos olhos de Moisés, que ele viu toda a terra. Ele diz: para lá tu não irás. Aí a Bíblia diz assim: ali morreu Moisés, servo do Senhor. Ali morreu Moisés, servo do Senhor. E o Senhor, olhe se você quiser, capítulo 34 de Deuteronômio 5, versículo 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, olhe, o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. Você entendeu?
Moisés estava aqui em cima, no monte. O vale é lá embaixo. Aqui Moisés morre. Mas Deus o sepulta no vale. Como foi isso? Você já se perguntou? Meu irmão, quando você lê a Bíblia, por favor, leia devagar. De preferência em voz audível. Porque você exercita duas memórias, a visual e a auditiva. Você já se perguntou? Foi Deus que sepultou Moisés no vale, está escrito. Mas Moisés morreu no monte. Você já imaginou? Moisés cai morto. E Deus não mandou nenhum anjo fazer. Ele o sepultou no vale. Ele toma o corpo de Moisés. Ele abraça. Ele traz ao encontro do seu peito. Ele carrega. Ele desce do monte, carregando Moisés para sepultá-lo. Ele abre lá no vale a sepultura e deposita o corpo do seu amigo. Você já pensou nisso? Você já viu isso? Você já pensou nesse carinho, nessa ternura, nesse abraço, nesse Deus que se importa com você, comigo? Será que Moisés era menos pecador do que eu? Não, mas o Deus é o mesmo. Olha, quem veio para nós, para revelar o Pai, é Jesus. Jesus é Deus, vestido de homem. No dia que os discípulos disseram para ele: mestre, ensina-nos a orar. Por que eles disseram isso? Porque eles perceberam que quando Jesus orava, havia um elemento diferente. Havia alguma coisa doce, profunda. Eu quero orar como o Senhor. Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Mas a oração de Jesus era singular. Eles pedem: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus: tudo bem. Quando orardes, ele não diz se orardes, ele diz: quando orardes, dizei: Pai nosso. Meus irmãos, na hora que Jesus disse isso, aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Como que eu vou chamar a Deus de Pai? Eu não posso chamar a Deus de Pai. Eles nunca viram Abraão, amigo de Deus, chamar a Deus de Pai. Eles nunca viram Moisés, que falava com Deus face a face, chamar a Deus de Pai. Eles nunca viram Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, chamar a Deus de Pai. Nenhum profeta chamar a Deus de Pai, nenhum sacerdote. Como é que eu vou chamar a Deus de Pai? Pai tem conotação de intimidade, de aproximação, de colo para a gente sentar, de braços que nos abraçam, de mãos que afagam e que puxam a orelha. Pai, Jesus disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam: Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Pai. Ninguém conhece mais a Deus
do que o Filho e o Espírito. E se o Filho nos diz para chamar a Deus de Pai, é porque Deus quer ser chamado de Pai. Pai. Eu, no dia que recebi isso, na palavra de Deus, eu fiquei meia hora chamando a Deus de Pai. Pai. Uma novidade para mim, Deus é meu Pai. Olhe, você quer uma intimidade maior do que Deus ser meu Pai? Ele entregou o Filho único para ter direito a ser meu Pai. E quantas vezes eu esqueço isso? Eu esqueço isso totalmente. Ele faz questão da nossa proximidade. Há um momento tão lindo de Deus com Jacó. Jacó estava passando um momento que eu não desejo para ninguém, porque ele tinha vindo da terra de Labão, já tinha passado o Val do Jaboque, tudo mais, conseguiu uma terra em Siquém, estava bem arrumado. A filha dele, com Lia, Diná, é a única filha de Jacó que nós sabemos o nome, resolveu dar uma saidinha, a Bíblia diz, para conhecer as moças do lugar. Olha o que é mulher. Foi dar uma voltinha. O filho do rei, Ramor, o nome dele era Siquém, o príncipe, pegou a moça, levou para o lugar dele e possuiu a moça. No que ele possui Diná, ele se apaixona perdidamente por ela. E chamou o pai dele, o rei Amor, e foram pedir a Jacó a mão de Diná, para Diná casar com Siquém. Tudo ficou acertado. Jacó aceitou, Jacó deu a palavra, mas vai acontecer uma coisa. Os irmãos dela estavam no campo e não aceitaram. E quando eles souberam, eles fizeram uma arruaça. Como que nós vamos aceitar que nossa irmã se case com um incircunciso? Tomaram a desculpa da circuncisão. O rei se submeteu. A Bíblia diz que todos os homens de Siquém foram circuncidados para satisfazer a exigência dos filhos de Israel, de Jacó. A Bíblia diz, todos foram circuncidados. Todos. Então, a Bíblia diz que ao terceiro dia, todos foram circuncidados, inclusive o rei e o príncipe. Ao terceiro dia, isso está em Gênesis 34, versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Olha. Passaram também ao fio da espada a Ramor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eles, a Bíblia diz, no versículo 28, levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então, Jacó disse
a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram a situação do velho Jacó, que estava acostumado na juventude se aproveitar dos outros, passar os outros para trás? O nome dele é usurpador Jacó. Agora, ele está passando essa vergonha. Para onde ele vai correr? Ele não tem para onde ir. Ele vai morrer com a família dele todinha. Não é a primeira vez que Jacó se encontra nesse tipo de situação. Um dia ele teve que correr da casa dele para Padã Arã, porque o irmão o jurou de morte. Vocês lembram? Quando Esaú disse: virão os dias de luto pelo meu pai e eu matarei Jacó. Pois é, ele teve que fugir para a casa de Labão. Agora, está aí Jacó velho, convertido, no sentido que a vida dele é outra, e está passando vergonha. Para onde ele vai? O que fazer? Falou com Deus. Olha Deus, olha a resposta de Deus, olha o carinho, a ternura, o amor de Deus. Capítulo 35 de Gênesis, Deus fala para Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha a resposta de Deus para alguém que está aflito, não tem para onde ir, envergonhado, perdeu a moral, o respeito. Deus diz para ele: sobe a Betel, habita ali. Constrói um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O que é que Deus está dizendo para ele? Sobe a Betel. O que é Betel? É o lugar do primeiro encontro. É o lugar onde primeiro Jacó e Deus se encontraram. Foi a primeira vez que Jacó vai ter a revelação da presença de Deus. Porque quando ele saiu da casa dele, Deus era o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, mas não era o Deus de Jacó. E Jacó estava correndo para não ser morto. E ele tem um sonho ali. E nesse sonho, havia uma escada cujo topo atingia o céu, e nela os anjos de Deus subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Deus do teu pai Abraão e de Isaac, não temas. Deus vai se revelar. Quando ele acorda, ele diz: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ali ele faz o voto, e foi ali que ele teve o seu encontro com Deus. Então Deus diz para ele: volta para aquele lugar do nosso primeiro encontro. Jacó não tinha saudade de Deus, mas Deus tinha saudade de Jacó. Jacó não desejava a intimidade com Deus, mas Deus queria a intimidade com Jacó. Habita ali, levanta um altar para mim. Altar é lugar de sacrifício, de adoração, de comunicação. Vem para mim, vem para mim, fica comigo, habita em Betel. Habita nesse espaço da tua vida
em que eu te encontrei, em que tu me encontraste, em que nós nos comunicamos. É tudo o que Deus quer. Deus não mudou, meus irmãos. Deus não mudou, porque Deus não muda. Deus moveu os céus e a terra, até o dia que Ele fez a morada dEle em você. Era tudo o que Ele queria. Ele veio cantando isso o tempo todo na Bíblia. Você observou? Quando Ele tirou o povo do Egito, foi, no capítulo 25 de Êxodo, Ele parou tudo e disse: Moisés, fala ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim. Foi dando uma lista enorme. E lá no final ele diz: e me construirão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Olhe bem. Eu já ri muito com essa passagem. Hoje eu não rio mais. Mas não é engraçado? O Deus da glória vai viver num tabernáculo feito de madeira de acácia, carregado pelo deserto. Lá vamos nós. E Ele lá. Que era para o povo saber que Ele estava ali. Depois nós vamos vendo a manifestação, porque Ele estava dizendo que Ele queria estar dentro de você, em você. Sabe o que acontece conosco? Nós esquecemos. Que quem está desejando a intimidade é Deus. Porque Ele nos ama. E quem ama quer. Nós esquecemos e fazemos o contrário. Lembra do dia que Lázaro estava doente? As irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro para Jesus, para interceder por Lázaro. Você observou que o mensageiro, quando enfim chega na Galileia, ele diz para Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele não disse para Jesus: aquele que te ama. Ele disse: aquele a quem tu amas. Porque o amor de Lázaro por Jesus é como o seu amor, o meu amor. É um amor imperfeito, é de pecador. Mas o amor de Jesus por Lázaro, o amor de Jesus por você, por mim, é o amor verdadeiro, é o amor inteiro, é o amor sem defeito, é o amor da verdade. Então você pode interceder em cima do amor dele por você. Quando você for orar para o seu filho: Senhor, o fulano de tal, que o Senhor fabricou no meu ventre, o Senhor o ama tanto. Peça em cima do amor de Jesus por ele, porque esse é verdadeiro. Deus criou o homem para si, e Ele não abre mão disso. Ele sabe a dificuldade que nós temos, perdidos e separados dEle. Tudo o que Deus quer é essa aproximação, é essa intimidade, é essa busca constante de estar juntos em intimidade com Ele. Para isso, Ele rasgou o seu Filho lá na cruz. Para isso, Ele mandou o seu Espírito para habitar dentro de você. Qual é a sua resposta? Quanto tempo você fica com Ele por dia para conversar, para falar, para entregar a Ele as suas preocupações, os seus dissabores, as suas alegrias?
as suas alegrias. Deus está desejoso por você. Venha. Quando Jesus foi rasgado na cruz, o véu do templo se rasgou de alto e baixo. Era Deus dizendo: o acesso está aberto. Venham, venham, pode vir. Você tem ido? Quanto tempo por dia você faz uso deste acesso, deste retorno? Tudo já aconteceu. O espaço é seu. O preço já foi pago. Você morreu, meu irmão. Você foi crucificado com Cristo. Você foi sepultado e como Ele ressuscitou, em Cristo você ressuscitou para ter comunhão com Ele. Qual tem sido a sua resposta para isso? Comunhão. A sua identificação hoje é em Cristo. Porque você é propriedade dEle. Jesus compra você. E você é o presente dEle para o Pai. E você, será que tomou conhecimento disso? Eu só quero que você pense. Eu não estou acusando, a minha palavra não é de acusação. Mas é para você pensar, porque nós, muitas vezes, rejeitamos. Nós rejeitamos com a nossa atitude. Não o buscamos. Não falamos com Ele. Não abrimos o coração. Temos tempo para a internet. Mas nós não temos tempo para Ele. O trabalho está pronto. A redenção está completa. Nós já estamos habitando nos lugares celestiais em Cristo. Já temos a certeza de que somos filhos de Deus. Tudo Deus já deu. Ele nos deu o seu reino, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu Espírito. Qual é o nosso retorno? Eu quero que você saia daqui hoje e você pense nisso e que seja a última coisa que você pensa antes de você dormir. Pai, o Senhor está com saudade de mim. Eu não tenho saudade do Senhor. Como eu vou ter saudade de alguém que eu não conheço? Eu quero te conhecer. Quando Paulo vem para Jesus, ele disse que ficou 3 anos no deserto da Arábia, e em Damasco ele diz, para conhecê-lo, e o poder da sua salvação, e a comunhão com os seus sofrimentos, comparando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que ele teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Examine o seu coração. Pai, eu não tenho saudade do Senhor. Mas existe um vazio, um desejo tão grande de conhecê-lo cada vez mais. Ele vai responder, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu busco. Entreguei meu próprio filho para que você venha para mim. Vem, volta, porque eu te amo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.